dia, quarto ano. Tudo bem com vocês? Ótimo. Deixa eu falar uma coisa. Nós vamos fazer a nossa correção da página 61, tá? Do teu livro de ciências. Abre lá. Página 61, livro de ciências. O que é erosão? É um processo por meio da qual a água desprende ou arranca pedaços dos materiais com os quais ela se choca. 2. Quais as consequências da erosão? Como consequência da erosão, os pedaços dos materiais desprendidos são levados para os rios, lagos ou mares, alterando assim o percurso natural dos mesmos. Número 2, assinale a alternativa correta. A única alternativa correta é: o vento é a água e a água da chuva, dos rios e dos mares são agentes da erosão. A água dos rios causa erosão escavando o solo, tá? É o segundo quadradinho e o terceiro. Na página 62, exercício 3 diz assim: no final de semana, observe e registre quanto tempo uma pessoa pode ser você ou outra da sua família, gasta para escovar os dentes. Depende. Se a minha mãe é mais rápido, se a eu é mais ou menos, se o Felipe é bem demorado. Banho, então, eu mais ou menos uns 7 minutos, a dona Neuza uns 4, 5 minutos, o Felipe 30 minutos. Aí é triste, viu? Aí tem que bater na porta. Lavar o rosto. Lavar o rosto rápido, em torno de 1 minuto. Lavar a louça. Se tem bastante louça, é claro que o tempo demora um pouquinho mais, né? Lavar o carro. Ai, demora no mínimo uns 20 minutos. Mas não com a torneira aberta. Fazer a barba. Quanto tempo você demora fazendo a barba, Felipe? Nunca cronometrei. Em torno de uns 5 minutos, mas com torneira fechada. 4. Porque o Felipe só tem bigodinho. 4. Pesquise e assinale V para verdadeiro e F para falso. A maior parte da eletricidade utilizada no Brasil ela é gerada por usinas hidrelétricas. Verdadeiro. Sempre que for lavar o carro, utilize a mangueira. Falso, eles pedem para usar balde. Não precisamos da água para a produção de energia? Também é falso. É muito importante desperdiçar água? Falso. No banho, abra o chuveiro apenas para se molhar e se enxaguar. Verdadeiro. Escutou, Felipe? Agora é para você marcar com X as palavras que estão certas, que pode ser mudado o percurso natural, encontrando. Marque com X o processo que pode interromper ou mudar o percurso natural da água. Transporte, erosão e infiltração. Todas essas coisas podem mudar o percurso natural da água, tá? Agora nós vamos para um novo conteúdo, agora que nós estamos entrando no segundo bimestre. Vai ter bastante páginas aí para nós irmos, da 60 até a... Oi? Gente, da 60 até a 100. Então, eu vou ter que pegar mais uns dias da semana para introduzir ciências, que senão a gente vai ficar um pouquinho atrasado, tá? Tudo bem que tem algumas aulas, mas ainda vai ser pouco. Hoje nós vamos estar falando sobre pontos cardeais, pontos colaterais e subcolaterais. O que é isso? Olhando aí, ó, aqui ao lado, você vai ver essa figura, que é a rosa
dos ventos. Essa figura ela é um marco de pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, tá? Então vamos lá. Aqui você vê uma menina. Olhando essa imagem, nós podemos ver como que nós podemos fazer a localização da nossa pessoa, aonde que é norte, sul, leste, oeste. Olha só, essa menina, ela aponta para onde o sol nasce. Aonde o sol nasce, o braço direito, o braço esquerdo, a frente da menina é o norte, atrás dela é o sul, aonde o sol nasce é o leste. E o outro lado, o lado esquerdo, é o oeste. Então, vamos reforçar. Aonde o sol nasce é o leste, aonde o sol se põe, oeste. À frente, norte e atrás, sul. Perfeito? Agora, muito legalmente, nós vamos fazer a leitura da página 64 até a 66. Então, vamos lá agora para a leitura do livro. Abriu na página 64. Os pontos cardeais. Os pontos cardeais significam pontos de orientação ou pontos de partida de referência, como o próprio nome diz. Por meio deles, é possível localizar qualquer lugar sobre a superfície da Terra. Existem 4 pontos cardeais, que é o norte, também chamado de setentrional ou boreal. O sul, que também é chamado de meridional ou austral. O leste, que também é chamado de oriente. E o oeste, que também é chamado de ocidente. Então, vamos lá. A professora falou numa anterior a essa, mostrou a menininha. Agora, nós vamos também ver juntamente aqui o menino, tá bom? Para determinar a direção dos pontos cardeais, basta seguir a seguinte direção. O seu braço direito ele ficará voltado para o leste, que é a nascente do sol. Lembra? Aquela outra figura que a professora mostrou da menina? À sua frente, ó, vai ficar o norte. O seu braço esquerdo ficará voltado para o oeste. E nas costas ficará o sul. Até aí, tranquilo? É decorar mesmo. Onde o sol nasce, tenta se localizar aí. Onde que ele nasce? Se eu estivesse na escola, ele nasceria para cá, assim, ó, subindo a rua, à direita. Então, ali é o leste. Na minha frente, ali naquela rua que sai assim de esquina, é o norte. Atrás, quem mora atrás da escola mora no sul da escola, leste e oeste. Página 65. Todos os lugares para onde você se desloca possuirão um ponto de referência. Nas estradas, existem sempre sinais indicativos como siga em frente, vire à direita, vire à esquerda. Ao pedir informação, você verá que existe um ponto de referência perto da escola, em frente àquela igreja e outros. Isso tudo acontece para que possamos localizar um determinado espaço. Durante a noite, as estrelas servem como ponto de orientação. De dia, é o Sol. Ela aparece sempre de um lado da Terra e ela desaparece do outro lado também, do lado oposto. Olha aqui, ó.
o nascer e o pôr do sol. Entre os pontos cardeais, existem outros pontos chamados de colaterais. O nome dos pontos colaterais é a junção do nome do ponto cardeal. Os pontos colaterais são noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. Agora vamos ler sobre o nordeste. O nordeste ele fica entre o norte e o oeste. O nordeste fica entre o norte e o leste. O sudoeste, ele fica entre o sul e o oeste. Agora, o sudeste, que fica entre o sul e o leste. Para indicar a direção dos pontos cardeais, colaterais e os subcolaterais, utilizamos a rosa dos ventos. Vocês fizeram esse trabalho de fazer o desenho da rosa dos ventos. Quando a professora pediu nas férias, eu sabia que nós íamos estar chegando nessa matéria e fazendo, vocês já estariam iniciando nesse processo do segundo bimestre, tá? Entre os pontos cardeais e os colaterais, existem outros pontos chamados de subcolaterais. O nome dos pontos subcolaterais é a junção do nome do ponto cardeal e colateral. Os pontos subcolaterais são nordeste, ele fica entre o norte e o noroeste. O leste-nordeste, ele fica entre o leste e o noroeste. O leste-sudeste, que é o ES, que fica entre o leste, LE e E, e o sudeste, que é o SE. O sul-sudeste, SSE, ele fica entre o sul, S, e o sudeste, SE. O subsudeste, SSE, que fica entre o sul e o sudeste, SE. O sul-sudoeste, SSO ou SSW, ele fica entre o sul, que é o S, e o sudoeste, SO ou SW. O OS do sudoeste, ele é O, SO e SSW, que fica entre o sul e o sudoeste. O oeste sudeste, ele fica entre o oeste e o sudeste. O oeste noroeste, ele fica entre o oeste e o noroeste. Agora, o nordeste, ele fica entre o norte e o noroeste. Bastante nome, né? Pelo amor de Deus. Ainda bem que quem não será um geógrafo, que vai estudar sobre a geografia, só precisa decorar muito bem os pontos cardeais e os subcolaterais. É importante saber os pontos subcolaterais para conhecimento. Eu, no quarto ano, não cobro os subcolaterais, só os cardeais e os colaterais, o sub não, tá bom? Mas é bom passar uma lida novamente para se apropriar maiores do aprendizado, porque é leitura mesmo, é nome, é decorar nomes. O que é extremamente você decorar? Ali na Rosa dos Ventos, onde é o leste? Leste, oeste, norte, sul. Leste, oeste, norte, sul. Pontos cardeais. E os colaterais? Nordeste, sudoeste, sudoeste e noroeste. São 4 de um lado e 4 do outro, tá bem? Agora, com vocês, exercícios da página 67 e 68, tá bem? Uma boa sexta-feira para vocês. Beijinho.